Viva, começa agora o debate da semana na TSF Madeira e na Rádio Praia. Hoje temos uma emissão que encurta distâncias e cruza a Europa e o país. Em estúdio está comigo o Joaquim Sousa, via Zoom, diretamente de Itália, junta-se o Miguel Silva Gouveia e a partir de Lisboa, também à distância, temos o Pedro Coelho. Boa tarde aos três. Muito Olá, boa boa tarde. tarde. Boa tarde, viva Ruben, viva Pedro, viva Joaquim. Um Viva abraço. Miguel. Viva Miguel. Hoje vamos olhar para o xadrez político das presidenciais que deixou marcas profundas na região, numa altura em que se desenhou ou ainda se analisa os resultados dessa segunda volta. Vamos também desembrulhar o dossiê do hospital. Afinal, o edifício está construído em terrenos que são ou não da região, numa semana em que um estudo interno deita por terra a viabilidade de transformar o espaço num lar. E para fechar, vamos falar também sobre o alojamento local. Mas antes de entrarmos nos temas principais, avançamos como habitual para a ronda inicial. O Joaquim, começamos por si, aqui no estúdio. Qual é a frase ou o tema que nos traz esta semana? Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Ruben, Miguel, Pedro e a todo o auditório da TSF. Bem, o tema marcante da semana, objetivamente, é a semana horrível que o país, o governo e a oposição tiveram. E o país, pelo caso da tempestade, que já provocou dezena e meia de mortos. O governo, pela péssima comunicação que tem, que levou já à saída da Ministra da Ação Interna, o assumir do Primeiro-Ministro, que tem uma gafe tremenda relativamente ao Rio Mondego, e o problema não é a gafe geográfica, o problema é dizer que desde o início do ano que está a articular com Espanha a bacia do Mondego, esquecendo-se que o Mondego é um rio integralmente português. E a oposição, os governos, principalmente António Costa, e as suas célebres cativações que nos legaram estas obras não feitas, como aconteceu na barragem perto de Coimbra, que foi orçamentada, foi projetada e não foi construída, e que leva a que as populações estejam hoje em risco maior, assim como a situação do Ciresp, que já vem desde Pedrógão Grande. Portanto, esta indefinição de um país que na mesma semana nomeia o irmão jovem do chefe de gabinete para um cargo importante no Estado, e, ainda não sendo assim, nomeia um enfermeiro para um cargo técnico também no Estado. Só falta nomear um anestesista, para que todos nós ficamos aqui meio atordoados e não olhemos para as trapalhadas que o Governo tem vindo a fazer na gestão da crise. Tempestade em Portugal continental a todos os níveis. Pedro Coelho, boa tarde. Qual é o tema ou a frase que tem para destacar esta semana? Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde ao painel, boa tarde aos nossos ouvintes. Os parabéns à rádio. Hoje é o Dia Mundial da Rádio. Parabéns aos seus profissionais. O tema que tenho tem a ver com uma frase de André Ventura, no rescaldo das eleições presidenciais, quando disse que passava a ser o líder da direita. Muito mal e à direita em Portugal se tivesse um terço dos votos, portanto, Ventura teve um terço dos votos e o candidato socialista não apoiado pelo Partido Socialista teve dois terços dos votos. Relembrar também que a AD teve 20 adversários, foram 21 candidaturas às últimas legislativas nacionais e a AD teve mais de 279 mil votos do que André Ventura. São eleições diferentes, são eleições legislativas são uma coisa, presidenciais são outras, e estranho também, sobretudo o Partido Socialista da região, ter reclamado vitória, o Chega também da região, que tem três deputados, ter também reclamado vitória, e sobretudo no caso do Partido Socialista da Madeira, quando tem maus resultados, a culpa é dos outros, como se viu nas últimas legislativas, onde o PS teve um mau resultado na Madeira, culpou Pedro Nuno Santos. Quando o Partido Socialista, ou neste caso as presidenciais, que são eleições muito pessoais, no fundo a escolha
do mais alto magistrado da nação. O Partido Socialista quis tirar dividendos quando, efetivamente, essa é uma eleição muito focada, muito pessoal, não é partidária e, portanto, gostaria de sublinhar isso mesmo, ou seja, Ventura teve um terço dos votos, a AD, mesmo assim, sendo eleições diferentes, teve mais votos do que André Ventura. Pedro, e enquanto lá está, Miguel Silva Gouveia agora surge, estava a fazer aqui um compasso para, para que o Ah, eu Miguel estou cá, eu estou mostre cá. a ligação. Miguel, que frase ou tema é que nos traz? Reitero os cumprimentos a todo o painel. Não poderia falhar a este programa que vai, com a minha participação, pelo menos na sua oitava temporada, e sendo hoje Dia Mundial da Rádio, dia 13 de fevereiro, fica então um abraço a todos aqueles que continuam a fazer da rádio um instrumento de comunicação, de trabalho e de divulgação numa sociedade que, apesar de estar cada vez mais, se calhar, pegada às redes sociais, a rádio continua a desempenhar um papel importantíssimo, como vimos agora nesta crise, neste problema que o país atravessa. A frase da semana, e antes de dizer, permitir com alguma estranheza verificar que o Pedro Coelho já sente o Chega como seu adversário, Não, 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 tentando não, tirar nada disso, ilações, nada disso. Chega. e preocupado com aquilo que o Ventura diz. Muito me estranha, mas também sei que seja fruta da época, de uma vitória das poucas que o PS e que a esquerda tem tido nos últimos anos. PS? O PS também, o PS, que eu saiba, foi o partido que apoiou o atual Presidente da República, não foi o PSD. Tu também sabes disso, porque neste programa apoiaste Luís Marcos Mendes na primeira volta e Seguro na segunda volta. Portanto, estamos de acordo, não há aqui formas de alterar a factualidade das situações. Mas a frase da semana tem a ver, foi uma frase do discurso de vitória do novo Presidente da República eleito, António José Seguro. António José Seguro diz no seu discurso, foi um discurso de união para todos os portugueses, e refere que a resposta, diz ele, a resposta à dor não é o grito, é o trabalho. Precisamos de um país preparado e não surpreendido. Ora, palavras, parecem palavras simples, mas com um poder e uma força bastante importantes para quem começa e exige que, mais do que comunicação, mais do que vídeos para partilhar nas redes sociais, é preciso trabalho. Já estamos fartos de gritaria, de dor, de tragédias. É preciso trabalho. Portanto, acho que este é o mote certo para começar o seu mandato sobre a égide do trabalho. Mãos à obra. Feito esta abordagem às frases e temas da semana, continuamos precisamente com essa toada das presidenciais e a análise à segunda volta, que ainda não foi escrutinada, digamos assim, por este painel do debate da semana. Eu volto assim, Joaquim. Surpreendido com a vitória de Seguro na Madeira. Na primeira volta, André Ventura, de certa forma, colheu a preferência do eleitorado madeirense e porto-santense, o eleitorado residente na região, para ser mais correto. Na segunda volta, Seguro venceu e inverteu totalmente os resultados que se tinham verificado nessa primeira volta. Perguntava desde logo a sua análise, pedia a sua análise a esses resultados, o porquê de se ter invertido esta lógica de voto, digamos assim, e também perguntar, porque já foi algo abordado aqui, mesmo que ao de leve, o PS Madeira tenta tirar dividendos desta vitória de Seguro. Bem, era expectável, quer quem passou à segunda volta, quer os resultados da segunda volta, assim como a vitória de António José Seguro no Círculo Eleitoral da Madeira, excetuando neste caso São Vicente.
António José Seguro foi o homem que apareceu para a segunda volta com uma ideia de agregação, de agregar o centro político do país. E isto aqui, como nós temos dois partidos de cariz sociais-democratas, que é quer o PS, quer o PSD, e portanto, naturalmente, aquilo que é o chamado centrão, revia-se facilmente na postura de alguém como António José Seguro, e por isso, como dizem bem, ter ido dos 6 aos 66, desde que apresentou a sua candidatura até ao dia do apuramento dos resultados. António José Seguro é alguém que colhe consensos, não dentro do Partido Socialista, mas na sociedade, e procura, nesse caso, agregar posições e conseguiu fazê-lo para esta segunda volta, mas estou convencido também que se fosse Luís Marques Mendes, se fosse o próprio Coutinho de Figueiredo ou o Almirante Henrique Gouveia Melo, também o conseguiriam fazer, essencialmente pelo grau de rejeição à postura política de André Ventura. André Ventura, como ele próprio sabia, portanto não há aqui, para ele pelo menos não há grandes dúvidas, é alguém que divide a sociedade, ao contrário de António José Seguro, que procura criar convergências. E portanto nesse sentido seria muito difícil que o líder do Chega, portanto André Ventura, conseguisse ter uma base mais alargada. Vamos olhar, Partido Socialista, Livre, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Volte, uniram-se à volta da candidatura de António José Seguro como uma parte significativa do PSD de cariz social-democrata, como por exemplo Pedro Coelho, eventualmente Pedro Coelho não anunciou, mas Marques Mendes, o professor Cavaco Silva, Leonor Beleza e tantos outros ilustres sociais-democratas que se uniram à candidatura de António José Seguro. Aí temos uma situação. Foi com grande espanto, assumo, não na noite eleitoral ver a felicidade natural dos militantes do Partido Socialista pela vitória de António José Seguro, que eu acho que era estendível certamente à Rua dos Netos também, por uma parte do eleitorado do Partido Social Democrata. Agora, é estranha no Parlamento ver o PS a reclamar para si os louros de uma candidatura, desconhecendo ou querendo desconhecer que uma eleição presidencial é diferente de uma outra eleição. Não foi o Partido Socialista que ganhou no Círculo da Madeira, foi António José Seguro que ganhou no Círculo da Madeira. E entendo que não é assim que o PS vai conseguir retirar grande vantagem política deste resultado de António José Seguro. Antes, pelo contrário, dá a ideia daquele indivíduo que se está a pôr em bicos de pés para aparecer numa situação que não é sua, mas que ele manifestamente quer estar lá ao lado só para ser visto. E isso tem consequências políticas, naturalmente. Fica só essa ressalva, Joaquim, e eu entendi perfeitamente aquilo que quis dizer, mas para que os nossos ouvintes percebam, o Círculo é único na Madeira que Sim, sim, o único seguro, país, mas na Madeira, seguro, portanto, quando sim, falo do sim, tipo da Madeira, é sim, dividir um sim, bocadinho. eu Sim, percebi, sim. só para Portanto, ele só não ganha em São Vicente, na região autónoma da Madeira, sim, não no Círculo da Madeira, sim, neste sim. caso. Pedro, é uma vitória, não é uma vitória de Seguro, mas sim uma vitória daqueles que estavam contra André Ventura? Sim, penso que é um pouco isso. Aliás, na primeira volta, André Ventura ganhou na Madeira. E porque é que não ganhou na segunda? Não ganhou na segunda volta porque muita gente do centro e, sobretudo, do centro-direita votou, muitos deles pela primeira vez, num socialista. É verdade que é um socialista moderado, mas preferiram votar num socialista, numa pessoa que já foi secretária-geral do Partido Socialista, já foi deputado pelo Partido Socialista, já foi eurodeputado nas listas do Partido Socialista, muitos dos eleitores, sendo de centro-direita, preferiram votar num socialista, neste caso. E porquê? Porque, efetivamente, eu acho que André Ventura, com o discurso que tem tido de uns contra os outros, já escutou, no fundo, o seu score. Eh, Muito radical, muito populismo ruidoso, promessas fáceis, discursos fáceis. E a verdade é que, se nós tínhamos a ideia que os jovens votavam muito no Chega, a verdade é que
nos territórios mais urbanos, nos concelhos mais urbanos e com muitos jovens, sobretudo áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, aí é onde seguro tem os melhores resultados. E, portanto, aquela ideia que os jovens votam em André Ventura, não será bem assim. E, portanto, eu fui presidente da Câmara de Câmara de Lobos e reparei que, por exemplo, na Quinta Grande, não temos muitos jovens e no Jardim da Serra também não temos muitos jovens e nessas duas freguesias, no Conselho não, mas nessas duas freguesias, André Ventura ganhou. A verdade é que a democracia portuguesa está de parabéns. Tem poucos anos, é verdade, um pouco mais de 50 anos, mas preferiu a estabilidade. Obviamente que eu quero estabilidade com ação, alguém que esteja no Palácio de Belém e que seja também um parceiro importante no fundamento das nossas autonomias. Portugal não é só um retângulo amarrado a Espanha. Portugal, a sua dimensão atlântica, faz com os portugueses das ilhas e com os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Agora, o que é claro nestas eleições é que nós tínhamos um quadro muito favorável para Seguro. Nós tínhamos quatro ou cinco candidatos à direita e à esquerda tínhamos António José Seguro e mais ninguém. Obviamente, o país não virou à direita de um dia para o outro. Era muito fácil um candidato da esquerda ter 30%, foi isso que aconteceu numa primeira volta. À segunda volta vai com André Ventura, sabíamos que havia uma grande rejeição eh, pela sociedade portuguesa por André Ventura e a verdade é que caiu no fundo no colo, sem o apoio inicial do Partido Socialista, caiu no colo a presidência da República, António José Seguro. Esperemos que seja um bom mandato. O primeiro discurso foi um bom discurso, com teleponto é verdade, mas foi um bom discurso, tudo pensadinho, tudo estruturado, com pouca emoção, mas a verdade é que um discurso redondo, sem se comprometer, com alguns recados, como também, obviamente, compreendo, mas eu diria que poderemos ter uma grande surpresa, no meu caso em particular, podemos ter um mandato que não será fácil e poderá ser uma decepção. Veremos, mas sublinho aqui é que quando alguém que é de direita ou da centro-direita prefere votar num candidato de esquerda, muito dificilmente Ventura terá o melhor resultado daquele que tem tido nos últimos tempos. Uhum. Entretanto, cai a noite em Roma. Miguel Silva Gouveia, para este tópico, é suspeito, foi mandatário de Seguro aqui na Madeira. Perguntava como é que analisa esse resultado da segunda volta, fazendo lá está essa comparação com o da primeira volta, e também perguntava o mesmo a mesma questão, fazia a mesma questão que fiz a Joaquim, se o PS Madeira pode capitalizar, de certa forma, esta vitória de Seguro, pode aproveitar a onda, digamos assim. Bom, eu de facto, sim, aqui já caiu, entretanto já caiu a noite, aqui pelas ruas, aqui à volta do Vaticano. Acabei de chegar de uma complexo industrial do norte aqui de Roma, aqui à cidade. Mas importa também, se calhar, desmontar ou relevar aquilo que foi aqui referido, com os paralelismos entre as votações nesta eleição e transpondo para outro tipo de votações. Uhum. Eu acho que muitas pessoas, muitos partidos, muitos atores políticos menosprezam a capacidade do povo português de identificar aquilo que está em causa. E o povo português tem sido bastante, eu acho, inteligente na forma como tem votado, tem dado sinais e demonstrado maturidade democrática. E esta eleição foi, mais uma vez, um exemplo de maturidade democrática, onde, acima de tudo, o povo português mostrou que não quer a extrema-direita, não quer radicalismo, não quer desmontar um sistema democrático que leva 40 anos construído na base da Constituição, da democracia, do progressismo, do humanismo. Leva 50 anos, sim que é. E também não significa que o país tenha de um momento para o outro
virado toda à esquerda ou virado toda à direita. Em 2022 é bom lembrar que o país deu uma maioria parlamentar ao Partido Socialista, 3 anos envolvidos, deu uma maioria, ainda que não absoluta, ao Partido Socialista e à direita. E eu não confundo, ao contrário do que outros fazem, não confundo a direita com a extrema-direita. Não confundo o PSD, que é um partido fundador da democracia e que mantém uma moderação na sua ação, com a extrema-direita de André Ventura e do Chega. Não me parece que os próprios sociais-democratas se queiram misturar nesse conceito. Contudo, aquilo que vemos é que o país escolheu e escolheu bem. Ao meu ver, como dizes, sou suspeito porque fui mandatário António José Seguro na Madeira. Uma segunda nota para dizer que é natural que quem andou com António José Seguro desde a primeira hora, desde que lançou a sua candidatura, dar de algumas vozes discordantes dentro do próprio Partido Socialista, que ninguém respondeu, nem nunca ninguém o negou. A realidade é que quem andou tem toda a legitimidade em sentir-se parte envolvida e participante na vitória de António José Seguro. E o PS Madeira é uma dessas entidades que teve desde o início com António José Seguro, portanto é legítimo que também se sinta corresponsável por essa vitória. Agora, daí, como referi, não significa que haja aqui, de repente, uma vontade manifestada dos madeirenses em achar que a Madeira vai virar à esquerda ou à direita. Mas mostra uma coisa. Mostra que as pessoas são importantes. Quem corporiza, quem dá rosto aos projetos políticos, é importante. E o facto de António José Seguro ter ganho na Madeira, ter virado numa segunda volta, mostra que o seu estilo, a sua figura, a confiança que transmitiu é bastante importante. Portanto, discordo em absoluto do que diz o Pedro quando refere que o António José Seguro ganhou quase por falta de concorrência dos outros. Não foi isso que aconteceu. O António José Seguro ganhou porque teve a coragem de avançar, mesmo sem ter estruturas partidárias a apoiá-lo, e manter um estilo que é seu. E ele hoje é presidente de todos os portugueses, com toda a propriedade e legitimidade, e, como o próprio diz, tem as mãos amarradas, sem dever nada a ninguém, sem ter qualquer tipo de interesses a contaminá-lo no Palácio de Belém. Finalmente, não poderia deixar de lembrar que houve vários atores políticos, inclusivamente regionais, que, apoiando outros candidatos na primeira volta, na segunda volta contribuíram com um mau serviço à democracia, procurando colocar votos brancos e nulos no mesmo patamar do que uma escolha democrática do mais alto magistrado da nação. E isto é uma responsabilidade do PSD. Não podemos tirar as pessoas dos seus partidos. Foi o PSD, em vários dos seus quadros, que andaram a promover a desinformação, a se vangloriar que iam votar em branco ou nulo, e felizmente, mais uma vez, os madeirenses e os portugueses no geral deram um sinal de maturidade e foram votar. Não só não baixou o fluxo às urnas, portanto, não aumentou a abstenção, como os votos nulos e brancos foram praticamente inexpressivos. Acho que Portugal agora tem todas as condições para começar 5 anos de mandato com estabilidade vinda da Presidência da República. Também custa-me ver o Pedro Coelho, depois de 20 anos com presidentes do partido dele, do seu partido, presidentes de direita, vir agora pedir mais ação a um Presidente da República que ainda nem tomou posse. Parece-me, se calhar, as últimas pessoas que podem exigir o que quer que seja são os partidos que tiveram a apoiar os candidatos nos últimos 20 anos estiveram no Parlamento, na Presidência da República. António José Seguro também não deve nada ao PSD
como não deve a nenhum outro partido. Dito isto, acho que o futuro é risonho e cheio de esperança. Muito bem. Enquanto. Ruben, só Sim, uma pequena sim. nota. Força, Pedro. Eu não falei do PSD, falei da Madeira. Uhum. Falei do aprofundamento da nossa autonomia, falei da Madeira. Para que fique claro, e também ainda há pouco, quando Miguel Silva Gouveia disse que o Partido Socialista apoiou António José Seguro e acabou de dizer que António José Seguro não teve apoio de nenhuma estrutura partidária. Portanto, ou teve apoio do Partido Socialista ou não teve apoio do Partido Não, não, Socialista. não teve apoio do Partido Efetivamente, Socialista da Madeira efetivamente, desde novembro, Pedro. teve, Desde que ele lançou a teve. candidatura, teve o apoio do O que eu Partido Socialista disse, da Madeira. o que eu E, disse, não é e, só o que eu digo, o que eu estou a vários, dizer é que ele mas, não ó, deve mas, nada a ó, ninguém, Miguel, apesar de eu apoiar, foram apoios certo. sem Pois, incondicionais, não houve nada pedido em troca. o que eu disse e reafirmo aqui é que, obviamente, que ele beneficiou. Em primeiro lugar, ele teve a coragem de avançar contra a vontade dos dirigentes do seu partido. E acho que isso é de relevar quando nós temos a coragem de uma eleição pessoal, nós mostrarmos a nossa disponibilidade e apresentarmos uma candidatura. Não vou recordar agora o que o antigo presidente da Assembleia da República e outros ilustres dirigentes do Partido Socialista disseram de António José Seguro. Portanto, isso agora Oh, Pedro, não mas isso, interessa. essa mesma coragem pode ser atribuída a Luís Marcos Mendes, avançou sozinho, se calhar tendo Avançou, como único apoiante o Luís avançou, Montenegro, e avançou tendo como. metade do Partido Social Democrata contra Agora, ele, o que é teve o antigo claro, presidente Rui Rio, esse mandatário nacional de outro candidato, o que, teve o Alberto João a apoiar o outro que eu estava a candidato. dizer é que o que eu estava a dizer, e acho que isso é claro para todos, até para ti, Miguel, que és uma pessoa inteligente, é que tens que reconhecer que à esquerda não havia, no fundo, concorrência. E à direita havia, no aspecto político da direita, havia vários candidatos. E Mas isso, diz-me obviamente, lá quem são os beneficiou. candidatos à direita, Opa, mas explica quem tinha, são para perceber. tinha da extrema-direita, tinha a André Ventura, Eu só vejo dois candidatos tinha da Luís direita, que Marques era Mendes, tinha, Marcos tinha, Mendes e tinha E Coutinho o Coutinho Figueiredo. Rodrigo Figueiredo Figueiredo. Isso. e tinha também, em parte, centro-direita, tinha o Almirante Gouveia e Melo, O Almirante afirmou-se como de à, es- centro-esquerda. à Agora vais esquerda, dizer aquilo que o à Almirante é. esquerda. Ele disse que era E centro-esquerda. isso, obviamente, não ajudou. Mas tudo bem, já passou. Vamos ter certamente um Presidente da República colaborante com as autonomias e certamente estaremos aqui 5 anos para julgar o seu mandato. Fica. Mais do que julgar, do que contribuir para que corra bem. Vai depender mais dele do que nós. E para que corra Ele bem. disse isso, desculpa, Ruben, ele Sim, disse sim. isso na noite de tomada eleitoral, na noite do discurso de vitória, quando me perguntado se fazia alguma intenção de manter a legislatura, de dar estabilidade, ele próprio diz que não dependia dele, depende dos outros. E dos outros é de nós, dos agentes políticos, do governo, da República, do Parlamento, etc. Aproveitando essa ressalva para que tudo corra bem nos próximos 5 anos, um dos primeiros dossiês de seguro será certamente o cargo de representante da República ou a nomeação para o cargo de representante da República para a Madeira. Já se especula, e reforço, especula nos bastidores que Irneu Cabral Barreto poderá continuar por mais algum tempo até para garantir essa transição e também para assinalar, de certa forma, a requalificação do Palácio de São Lourenço, das quais foi o grande impulsionador. Joaquim, faria sentido essa continuidade provisória também como reconhecimento para que depois se inicie um novo mandato com a nomeação de um novo rosto que terá ou não de ser madeirense? Bem, a República, a Rex Pública não deve viver de reconhecimentos. Fazemos o nosso trabalho em termos aos cidadãos e à comunidade. Agora, ficar por reconhecimento não acho que seja verdadeiramente a melhor solução. Não faço questão, enquanto cidadão, enquanto eleitor, nessa questão de ser alguém de um determinado sítio. Interessa-me que seja alguém que realmente compreenda a autonomia, defenda a autonomia e goste da região.
Agora, até podia ser perfeitamente da diáspora, tranquilamente, sem problema, desde que fizesse, que compreendesse o sentir da população, as necessidades da população e a importância da autonomia e todo este processo autonómico que está sempre em construção. De onde é, confesso, não me é de especial relevância. Agora, acho que era importante que iniciássemos um ciclo diferente, porque precisamos de uma autonomia diferente, numa altura em que os partidos autonomistas são no mais de dizer do que de fazer. É preciso alguém, meu entender, lá está, e vale o que vale, que se calhar, a partir do Palácio São Lourenço, pudesse, porque não, profilaticamente lançar o debate da própria autonomia, que a autonomia não ficasse agregada a um determinado partido, mas que fosse uma construção do povo que habita a Madeira e que tivesse consciência autonómica real e não apenas reivindicativa. Porque a autonomia é mais do que pedir mais 0,1 ou 0,2% no orçamento. Pedro, o PSD Madeira é conhecida a sua posição, defende a extinção do cargo de representante da República, mas em todo o caso, mantendo esse cargo, acredita que é imperativo que seja madeirense e como é que olha para a continuidade ou não de Irneu Cabral Barreto no cargo e até em jeito de desafio, perguntava-lhe se o balanço destes últimos anos de Irneu Cabral Barreto no cargo de representante da República foram positivos, até porque os últimos foram bastante conturbados com crises políticas e pandemia pelo meio. Bem, em primeiro lugar, devo dizer que nada tenho contra as pessoas que foram ou são representantes da República Portuguesa na Madeira. Mas, como social-democrata, aliás, enquanto deputado na altura na Assembleia Legislativa da Madeira, fiz parte de um projeto de revisão constitucional que defendia a extinção do cargo do representante da República. Essa sempre foi a posição do PSD. Aliás, eu na altura, enquanto Presidente de Câmara, mais tarde convidava sempre para as sessões solenes o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que é o primeiro órgão de governo próprio, aquele que simboliza a autonomia e também o Presidente do Governo. Nunca o convidei, e dou-me muito bem com o Senhor Juiz Conselheiro Irene Barreto, mas nunca o convidei para os dias do Conselho de Câmara de Lobos, por esta razão, porque defendo a extinção daquele cargo. Uma vez que esse cargo está na Constituição, tem que ser escolhida uma pessoa. Essa escolha é do futuro Presidente da República, irá tomar posse no próximo dia 9 de março na Assembleia da República, e acho que é de bom tom ouvir o Presidente do Governo Regional da Madeira, que é aquele que vai, no fundo, tratar mais de perto os assuntos da Madeira com o futuro representante da República. Como lhe disse, nada contra as pessoas. Acho que nós temos que pensar num projeto de revisão constitucional no sentido de distinguir esse cargo. Enquanto não há essa extinção, uma pessoa que valorize as autonomias, que perceba o que é viver numa ilha, que perceba que nós temos constrangimentos permanentes, que perceba que muitas vezes que, sendo nomeado pela República, a República nem sempre nos trata bem, tenha também essa independência de olhar para dentro, e nessa linha que venha uma pessoa que seja amiga da Madeira, que venha para trabalhar e que tenha, como óbvio, um relacionamento institucional com o atual Presidente do Governo Regional da Madeira. Miguel Silva Gouveia, António José Seguro trará esse É espírito preto. reformista, Está que explicado. pode trazer essa tão ambicionada revisão constitucional e, como consequência, acabando com, ou extinguindo, neste caso, o cargo de representante da República para a região? Bom, na verdade, eu acho que essa é uma inferência desejada, tão desejada por todos, revisão constitucional, que eu acho que não podemos fazer logo à partida. Eventualmente, a revisão constitucional nasce no Parlamento Português, na Assembleia da República, e o Presidente da República
tem um papel de análise, de veto político QB, não pode vetar eternamente, e de alguma influência, magistério de influência sobre a revisão Exato. constitucional, e o António José Seguro já disse qual é que seria a sua opinião sobre uma eventual revisão constitucional. Acha que a atual Constituição, sobre a qual ele vai jurar quando tomar posse como Presidente da República, permite que Portugal possa resolver a maior parte dos seus problemas na área da habitação, na área da saúde, na área da imigração, na área também do inverno demográfico que nós temos, enfim. Não parece que seja necessário alterações constitucionais para resolver os problemas permanentes dos portugueses. Aquilo que tem sido falado, a extinção do cargo de representante da República, mais uma vez falado já há mais de 20 anos. No entanto, depois de 20 anos de presidentes de direita no Palácio de Belém, isso não aconteceu. Com várias maiorias também de direita no Parlamento, não aconteceu. Com maiorias de esquerda também não aconteceu. Portanto, parece-me empurrar essa responsabilidade para o Presidente da República eleito demasiado rebuscado. De qualquer das formas, por acaso nem de Mas propósito, concordas, concordas, oh Miguel, mas estou concordas com aqui, isso ou não? estou aqui no Vaticano, na Praça de São Pedro, e não vi ali em cima fumo branco ainda sobre o novo representante. Não me, não, também está aqui em obras, mas não Já lá parece vamos a que seguir às sejam, obras. não me parece que seja um pré-requisito para a continuidade das pessoas em funções ou não. Isto para dizer o quê? Quem vai decidir o novo representante da República será sempre e em exclusivo o novo Presidente da República. E falo-á, não é de bom tom, como referiu o Pedro, aliás, apesar de ser de bom tom, mas não é algo que possa ser ultrapassado, não, é obrigatoriamente, tem que ser ouvido o Presidente do Governo Regional, os órgãos de governo próprio, quer da Madeira, quer dos Açores. A opção do próximo representante será então conhecida depois de tomada de posse por parte do Presidente da República, sendo que eu estranharia se mantivesse em funções, mas é uma opção, manter em funções pelos argumentos que foram aqui referidos, as questões de manter por causa de obras, para acabar as obras, não parece que isso seja um argumento legítimo. Mas há muita gente a A quem ainda está falar por gosto. sobre o cargo. Também muita gente a se fazer quase que pré-candidaturas ao colégio de cardeais, digamos assim, de políticos que se posicionam para ser representante da República. Mas em última análise, a última escolha será sempre de António José Seguro, e penso que tem todas as condições, sabendo e conhecendo a sua capacidade de escolher e moderação, com certeza escolherá uma pessoa que represente o bem, represente a República bem na Madeira e salvaguarde aquilo que sempre foi um compromisso do Presidente da República, salvaguarde a não discriminação dos madeirenses em relação a todos os outros portugueses, salvaguardando também aquilo que são os nossos direitos constitucionais, continuidade territorial e de autonomia. Até lá vamos esperar, com cerca de 20 minutos para o fim deste debate. Restam-nos ainda dois temas. O primeiro, desde logo, o futuro do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Ganhou contornos de novela mediática nas últimas 2 semanas. Nesta última, descobriu-se que os terrenos não pertencem na totalidade à região, o que pode complicar a intenção já manifestada por Miguel Albuquerque de vender o edifício, de certa forma, para abater a dívida do novo hospital. E para adensar o debate, foi também divulgado um estudo interno que conclui ser excessivamente dispendioso transformar o atual edifício num lar de idosos. Cerca de
110 milhões de euros. Ora, eu perguntava, Joaquim, se essa é ou não a opção correta por parte do Governo Regional de vender o hospital, e se é mesmo de descartar a hipótese de transformar o edifício num lar de idosos para responder a várias questões, vários problemas que têm surgido, desde logo a falta de vagas em lares e, O inverno demográfico que estamos a atravessar, e a questão das altas a questão, problemáticas e exatamente, tudo o que que é tem hoje, surgido na sem saúde. dúvida. Bem, devo dizer que parece-me, numa terra onde tanto se sabe, que surgir quase do nada um relatório que não se sabia a jeito, Relatório um interno. relatório interno, aliás, é sempre bom de responder a isso, a jeito, dá muito jeito. E parece-me, não querendo dizer, mas dá-me a ideia de ser uma chique expertise política, mas, até porque o valor depois também vai bater àquilo que se falava, de quanto é que seria, quanto é que não seria. Mas agora tudo isto é uma complicação tremenda. Nós lembramos que António Costa chegou a anunciar que iria vender os hospitais para abater a verba. Miguel Albuquerque argumentou que era da região e, como tal, não era do Governo da República. Agora ficamos a saber que nem sequer é da região, pelo menos a nível legal. Assim sendo. Temos aqui proprietários privados, temos aqui terrenos da Câmara Municipal do Funchal, e não houve, mais uma vez, a preocupação em fazer o trabalho de casa. Quiçá, se calhar, o chefe de missão, repito, poderá ser um anestesista, para que nós ficamos aqui neste limbo, na opinião, sem sequer ter que se pensar o que é que seria mais importante e não aquilo que nós queremos fazer. Porque, como disseste bem, nós temos um problema gravíssimo a nível demográfico, nós temos aqui um envelhecimento da população, temos a situação das altas problemáticas, as pessoas vivem mais tempo, as casas não estão adaptadas, não é, muitas vezes as pessoas ficam no hospital, as famílias estão a ficar no hospital, os seus mais velhos, não é por não gostarem deles, é porque não têm condições para os ter em casa. E se calhar seria importante a região ter espaços sem estarem envolvidos em grandes polémicas como o Living Care, que implicou também mais uma triste frase do Sr. Presidente do Governo Regional, vir dizer que não havia ali, ninguém roubou nada a ninguém, com aquela desfaçatez que muitas vezes fala dos assuntos. E aqui mais uma vez é a mesma coisa. O Sr. Presidente fala e depois atira as canas e depois vamos apanhar os cacos e alguém há de vir resolver. Dá-me a entender, e quero acreditar que não é um assunto fechado, é importante pensar, eu sei que os ciclos governativos são curtos, é que se o Presidente da República 5 anos é curto, 4 anos de um governo é mais curto ainda. E como tal, a generalidade dos políticos tem necessidade em pensar na reeleição e fazer obras à la longue, a pensar naquilo que serão as necessidades das populações, se calhar não dá vitórias imediatas. E nesse sentido, era importante que se refletisse sobre quais é que são as necessidades da região e, acima de tudo, quais as necessidades daqueles que a habitam. Porque isso é gostar das pessoas, isso é cuidar das pessoas. Nós todos temos um problema dos nossos idosos, eles não são problemáticos. A maneira como as condições em que eles precisam e que a região não tem é que é problemática. Ainda há dias passei, por motivos pessoais, tenho familiar internado, tive que ir ao hospital e realmente, honestamente, não acho que seja de todo a maneira melhor de ter pessoas que deram tanto à região. Tê-las assim, quase que naquelas condições. E não estou a culpar os profissionais de saúde, estou a falar de que a região não tem condições hoje para cuidar dos seus mais velhos com a dignidade que estes merecem no final da vida. Parece-me estranho que um hospital com um conjunto de valências à partida não seja remodelável para ser uma grande unidade de cuidados continuados, de cuidados paliativos, onde pudéssemos ter pessoas em fim de vida com alguma dignidade. O caminho indicado pelo próprio presidente do governo e por responsáveis do César Rama é, de facto, o apoio domiciliário, que as pessoas também acabem por passar os últimos dias das suas Sem vidas. dúvida, mas muitas casas no não têm apoio. essas condições. Exatamente. E esse é o problema. Sim, sim. Nós não conseguimos ter um enfermeiro para cada pessoa, não conseguimos fazer as obras de adaptação e temos aqui 2 ex-presidentes de Câmara que sabem melhor que eu as condições onde tanta gente vive
que para uma vida difícil de pessoas na plenitude das suas competências já é duro. Quando perdemos as nossas competências, mais duro ainda é. Sim, sim. E, portanto, que a região tenha capacidade, e isso é que é a riqueza de uma região. Não é os 70 e tal meses de crescimento que depois não se vê, mas é a maneira como as pessoas vivem. No momento em que nascem e no momento em que se aproxima o tempo de partida. E que possamos dar essa identidade às pessoas, essa condição que se fala de as pessoas ficarem em casa sozinhas, sem condições nas suas moradias, é isso que queremos, tantas vezes em becos, em impasses, em lugares de difícil acessibilidade, que pensemos a região a longo prazo e não nesta ideia imediatista que tantas vezes se tem visto. Pedro, é a opção mais lógica vender o Hospital Dr. Nélio Mendonça para abater a dívida do novo hospital? Repare, como o Presidente do Governo referiu, essa questão Só só se vai para o colocar próximo em mandato. 30, Sim. 2030, Pedro. Próxima Essa é uma legislatura. questão que será colocada em 2030. Como sabem, isso surgiu por uma maldade socialista, que foi uma resolução do Conselho de Ministros, eh, na altura, o Primeiro-Ministro António Costa, que referia que caso, sublinho, o hospital Nelo Mendonça fosse vendido, seria para abater a dívida da região autónoma da Madeira e, portanto, essa situação é uma situação que não me preocupa e só será avaliada em 2030, ainda falta muitos anos. Se tivermos saúde, certamente iremos estar em 2030 a comentar essa situação. Por outro lado, também gostaria de sublinhar o seguinte: todos nós temos a consciência que precisamos de mais valências para os nossos menos jovens. A primeira pergunta que faço, nós sabemos que precisamos desses equipamentos para amanhã, e a primeira pergunta que eu faço àqueles que dizem não se vende o hospital porque temos que fazer um lar ou um equipamento para idosos, é sabendo que essa urgência é para amanhã, se querem esperar 4 anos ou se querem arranjar uma solução para amanhã, noutro edifício, com outro terreno, para que daqui a 4 anos, ou menos de 4 anos, tenhamos equipamentos e não tenhamos que esperar 4 anos para de um hospital fazer uma valência para os nossos menos jovens. Portanto, acho que o Presidente do Governo já foi claro, essa é uma situação que irá colocar-se apenas quando o Hospital Central Universitário da Madeira estiver concluído. Ainda falta muito tempo e, portanto, eu esperava, agora tenho a consciência que, tendo em conta a nossa demografia, os nossos menos jovens precisam de mais apoios, há uma procura enorme, de camas, a sociedade de hoje também é diferente. Eu só pegava aqui uma coisa que pode chocar a muitas pessoas, mas tenho que dizer aquilo que efetivamente sinto. Uh, Muitas vezes não damos, quando digo nós, a sociedade, não dá devidamente atenção aos nossos idosos, sobretudo aos nossos pais e aos nossos avós. E o espaço não desculpa tudo, o tempo também não desculpa tudo, porque faz mais vezes alguma confusão. É até bom aqueles passeios matinais pela promenade, ver muita gente a passear o cãozinho pela manhã e para passear o pai, a mãe, o avô, a avó, e não É vejo verdade, é muitas verdade. vezes, e não vejo problemas de mobilidade Tens com razão, algumas Pedro. dessas pessoas. E, portanto, acho que empurrar um pai para um lar, empurrar uma mãe para um lar, as pessoas não querem sair das suas casas. Se tivermos hipótese com cuidadores informais, e agora o Estatuto do Cuidador Informal foi revisto, às vezes o espaço não justifica tudo, o tempo ou a falta dele também não justifica tudo, e eu acho que nós temos aquela ideia de ir pela mais fácil, de arranjar um espaço para as pessoas terem um espaço para, não é para poderem viver, é para acabarem os seus dias, e é isso que nós não podemos aceitar. Queremos espaço para que as pessoas vivam mais tempo, e às vezes acho que esta questão do hospital não é uma questão para hoje, é uma questão para analisarmos em 2030, mas obviamente estão sendo construídos vários equipamentos no âmbito do PRR. Agora vamos dar tempo ao tempo e vamos arranjar soluções para que as pessoas possam permanecer o mais tempo possível nas suas habitações. Miguel, é uma questão para só se falar apenas se falar em 2030 ou é algo que se pode ou que se deve falar já
neste momento. E aproveita, deixa, porque o Miguel, enquanto ex-presidente da Câmara do Funchal, um, foi suscitada essa dúvida se a Câmara deve ou não se pronunciar também sobre essa hipotética venda da unidade de saúde, da principal unidade de saúde da região atual, do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Bom, Ruben, mais uma novela sobre a construção do novo hospital, que tem sido quase na sequência de um comboio de novelas que vamos assistindo nos últimos meses na governação regional. E ouvindo os argumentos que o Pedro aqui aduz, muitos deles que me parecem demagógicos, com algum populismo à mistura, Hoje, ficamos mas a não foi quem quer, perceber, estás para ficamos a bater. perceber, E está numa de paz. ficamos, não, acho que estiveste bem agora, estiveste bem, mas já sei, o Vaticano ali atrás. Um, Devias vir com a Acho mente que mais limpa. Chegou à cidade antiga, que Pedro. permite, Chegou à... Oh, que permite que muitos populistas de extrema-direita, pessoas que procuram não encontrar soluções, mas subir politicamente através de cavar mais fundo os problemas que existem. E estas circunstâncias das últimas semanas e sobre o novo hospital têm sido alimento fértil ou terreno fértil para que esses populismos proliferem. Se não vejamos, em primeiro lugar, foi Miguel Albuquerque que trouxe a público a questão da venda do hospital, do antigo hospital. Ninguém perguntou, não havia nada que obrigasse, em termos de cronogramas políticos ou de debates parlamentares, nada que obrigasse. Foi ele que trouxe esse assunto, por sua iniciativa, para o espaço público. Procurou defender a venda daquele equipamento. Depois lançou um número, 107 milhões, dizendo que seria muito caro. Ouvi-te a ti, Ruben, dizeres e afirmaste que gastar 107 milhões é muito caro. Eu não sei se é muito caro, eu não sei onde é que tu fundamentas, ou onde é que a maior parte das pessoas fundamentam que 107 milhões para renovar um equipamento é caro ou não é caro. Depois, o relatório que foi apresentado é de envergonhar as pedras da calçada. Qualquer engenheiro, qualquer mas, pessoa Miguel, que trabalhe na orçamentação, sabe, em orçamentação, em projeto, sabe que aquilo não é um relatório em lado nenhum no mundo. Aquilo foi uma forma de vir dar algum corpo a umas palavras que foram preferidas, a um valor que foi jogado ao ar, e foi ali, de alguma forma, colocado como quase uma forma infantil. Um relatório de 5 páginas, se tirarmos da capa, são 4 páginas, que o grupo parlamentar do Partido Socialista e do JPP tiveram a oportunidade de pedir, caso contrário não teria sido tornado público. Aquilo é risível. Como é que poderemos dar credibilidade ou defender qualquer tipo de argumento quando o que temos é um papelinho feito de um dia para o outro, que nem sequer, nem o técnico responsável pela sua elaboração consta daquele documento, não está a assinatura de ninguém, nem data tem só janeiro para ser amplo o suficiente para, se alguém perguntar se foi emitido antes ou depois da notícia, poder salvar todas as faces. Ora, tudo isto, parece que andamos aqui a brincar à política e o que precisamos agora é de gente que traga a capacidade de executar, de ter soluções. E estes modelos ultrapassados, e agora esta conversa do Pedro, e que estava a referir que parece-me um pouco populista ou demagógico estar a dizer o que é que preferem, é só em 2030. Não é só em 2030. O nosso problema demográfico já se vem acentuando há pelo menos uma década. O problema no imobiliário já é real e palpável há pelo menos 4 anos, desde a pandemia para cá. Já vivemos com esse problema diariamente. Portanto, não é algo que a gente está a falar que temos que fazer só em 2030, é algo para ontem. Temos que fazer isso agora. E estar a dizer que que não temos dinheiro, que não deve ser para um lar, eu não estou a dizer que deve ser para um lar. Mas quem é que Agora, falou nisso? Mas quem é que falou que não temos dinheiro? Ou que temos dinheiro, ou que não deve ser para um lar? Não, Ninguém eu falou estava a nisso dizer hoje. que Não falei. para qualificar aquilo para um lar,
custa 107 Mas milhões, eu falei logo não nisso, deve mas eu ser. falei nisso hoje. Não, não foste tu, foi a notícia e o relatório que Olha, deu, olha. encaminhou a opinião pública para que era demasiado caro para o orçamento regional ou para o orçamento de Estado fazer aquilo. Mas há outras soluções. Há outras soluções de concessão, por exemplo, de parcerias público-privadas, que muitas não têm corrido bem. Infelizmente, mais uma vez, mais pano para mangas, mais alimento para populistas. O relatório do Tribunal de Contas que se viu esta semana sobre a forma como são geridos os lares na Madeira. Eu, de facto, até percebo a ideia. Se o Governo Regional faz uma meia-culpa e reconhece que não tem capacidade de fazer e de executar por si as obras para resolver os problemas dos madeirenses. Também reconhece, o próprio Tribunal de Contas reconhece, que o Governo Regional, quando entrega a privados essa gestão, acaba por ser ali um horror ou um rol de ilegalidades que, pelos vistos, vão ser analisadas pelo Ministério Público agora nos próximos, ou foi submetido para o Ministério Público. Portanto, é quase que um atestado de incapacidade ao Governo Regional, primeiro pela voz dos próprios, segundo pela voz de terceiros, que não têm condições nem consegue executar políticas públicas que façam a diferença na vida dos madeirenses. Porque fazer aquilo que temos assistido, que é vender a madeira ao desbarato, entregar aos privados tudo aquilo que nós temos, inclusive aquilo que deve servir para o interesse público e para o bem comum. Como vemos que a Madeira agora bate recordes de venda de casas de luxo, foi a zona do país onde subiu 75% o volume de vendas de casas de luxo. Isto claramente temos aqui as prioridades invertidas. Quando o mercado de casas de luxo prospera a valores absolutamente astronómicos. E depois não temos capacidade, seja ela financeira, seja ela técnica, Onde é que já vais, Miguel? Estás em Roma, mas estás longe do tema. Não estou longe do tema. Isto tem tudo a ver. Tema. Isto não é sobre o hospital, isto não é sobre o modelo de subsídio de mobilidade aérea, isto não é sobre as taxas dos falta de políticas públicas, ponto. Isto é tudo sobre a manifesta incapacidade do Governo Regional em executar políticas públicas que vá ao encontro das necessidades dos madeirenses. Se pensarem bem, é isto que nós estamos neste momento a viver na Madeira. Miguel, neste momento... quase a morte cerebral do Governo Regional. Miguel, neste momento faz lembrar a nau Catrineta. Os buracos são tantos em que cada vez que se fala de qualquer assunto, o Governo mete, mais uma vez, o pé na poça. Muito bem. Mas é isso. Aquilo que se vê é uma incapacidade em dar respostas e depois acaba por ser só justificações, mas as justificações, cá está, mais uma vez, são só lenha para ser incendiada pelos populistas de extrema-direita e outros, também há outros noutros locais. Mas aqueles que têm vindo mais a cativar o voto dos madeirenses são precisamente esses de extrema-direita. E isso que me preocupa, que eu gostava que a Madeira fosse uma terra onde os meus filhos pudessem também usufruir e viver. Fica essa mensagem, Miguel. O alojamento local fica para o próximo debate, uma vez que também chegamos ao nosso... Também foi prorrogado, dá tempo mais do que suficiente para abordar esse tema. Exato, fica suspensa a emissão de novas licenças no Funchal. Chegamos ao fim deste debate. Obrigado pela presença dos três e pelo esforço que fizeram para nos acompanhar mesmo à distância. O debate da semana está de volta na próxima sexta-feira com outro painel. Até lá. Parabéns à rádio. Um abraço, parabéns à rádio. Força.